Bora para mais um papo dessa jornada. Essa aqui vai ser uma série de vídeos das minhas experiências com a ayahuasca. Eu vou introduzir um pouquinho antes para compreensão de como aconteceu essa minha jornada. Bom, vai ser um vídeo longo e por isso eu vou separar ele em vários capítulos para não ficar maçante, tá bem? Quero começar com a parte que acontecia antes de eu receber o convite para ayahuasca, porque pode ser que algumas pessoas vivenciem coisas parecidas e achem que não é seguro. Tem gente que fala, você é corajosa de trazer isso para cá. Não é só coragem, não. Eu realmente acho que o planeta está precisando de pessoas que coloquem a sua cara, que troquem essas histórias para que a gente possa abrir um diálogo e não ficar sendo taxado de maluco, de louco, de essas coisas. Porque o inconsciente, ele trabalha com simbologia. Então, quando a gente vai para um autoestudo, a gente precisa estar atento a essas simbologias. E as coisas que acontecem no nosso corpo, as manifestações que eu acredito em espiritualidade de uma forma muito livre até. Eu vou, ao longo dessa jornada, contar como isso foi acontecendo, como eu fui quebrando alguns preconceitos. Então eu tinha acabado de me separar, estava vivendo uma confusão emocional e eu sentia que eu precisava de me proteger. Então o que acontecia era eu ficar mudando. Então, ao invés de mudar na mesma cidade, eu decidi mudar para uma outra cidade. Mas isso não foi uma decisão assim que eu simplesmente pensei. Eu estava voltando de uma viagem para esse lugar, onde a mudança já estava toda organizada, tudo empacotada. E no meio da estrada eu começo a sentir aquela vibração vindo, aquela coisa, e eu permiti, minha mão foi para trás e comecei a dirigir só com uma mão. Fui parar acabou a estrada e afunilou, era uma trilha. Decidi descer do carro, sentindo que a comando daquilo que estava ali me tomando. Então, até que afunilou tanto que eu não enxergava mais a trilha. E aí, me senti perdido, falei, era isso? Aí vieram umas borboletas bailando um panapaná ao meu redor e mirava para um lugar. Eu fiquei olhando e elas voltavam, rodeavam e miravam. Por fim, elas me conduziram de volta para a trilha e me levaram durante um bom caminho. Acredite se quiser, tem coisas que aconteciam ali que eu realmente ficava, só pode ser algo do além. Ou eu estou aqui me divertindo entre pirilampos e fadas. Fui parar numa cachoeira. Essa cachoeira, ela formava um véu e por baixo tinha uma banheira. Quando eu cheguei nessa cachoeira, eu já estava tomada de emoção, assim, pelas coisas que estavam acontecendo no meio do caminho. Conversas, tem coisas que eu realmente vou guardar só para mim, mas fui conduzida para esse lugar e acabei dormindo lá. Acordei com o povo, meu Deus, tá morta, tá viva, levantei, fui-me embora, voltei pro carro. Continuei seguindo o asfalto onde tinha me levado ali e fui parar numa cidadezinha chamada Pirinópolis. No meio da estrada eu ficava naquela, né? O que está acontecendo aqui? Que é isso, né? Para onde isso quer me levar? Encontrei com uma amiga de infância, da pré-escola nessa cidade, que estava ali tomando conta de uma chácara de um casal de amigos que tinha viajado. Como uma velha e boa mochileira, aceitei o convite para ficar lá. Cavalo dormindo na porta da casa, entrava na sala da casa, era a coisa mais linda, dava para sentir a encantaria da mata toda pulsando naquele lugar, era incrível. Andando pela cidade e junto com ela ali, né, eu estava num movimento de querer estruturar minha cabeça, eu sempre tive essa necessidade de me afastar para poder me organizar, ainda mais na turbulência que eu vivia. Eu comecei a ter umas visões diferentes das que eu tinha antigamente, que me envolviam. Normalmente as visões era eu, alguma coisa. E nessa era uma cena que eu estava assistindo. E era como um rio vermelho do nosso fluido, descendo pela rua e vinham as carroças com várias pessoas, escravos que tinham sido desvividos ali, e esse rio corria para dentro do Rio das Almas. E até aí eu não sabia, eu tive a visão e conversando com as pessoas, eu soube que foram coisas que de fato aconteceram naquela cidade. Mamãe jogando banana. Já morando lá, eu fui para uma chácara, primeiro de tudo eu morei numa chácara, que era só uma clareira de baru, não pegava nem sinal de celular, para poder falar eu tinha que ir para a cidade. Mas a conexão Wi-Fi celestial era assim, velocidade máxima. Ali os acessos continuaram, só que os acessos começaram a
fazer coisas comigo que eu me contorcia. Meus filhos que vinham me salvar e me abrir, eu falava sopra, eu tô sem ar, eles puxavam o meu corpo, me sopravam, me aliviando. Eram episódios assim bem intensos e tensos até pela idade que eles tinham, sabe? Foi nesse momento que eu comecei, você tá pensando que você é Deus? Desce aqui, vem falar comigo. Enfim, foi depois disso, eu acordei com uma voz audível como posso te ouvir. Fernanda, acorda, vai raspar a cabeça. Eu achei que tinha alguém dentro da minha casa, assustei. Olhei, não tinha ninguém, falei, eu tô delirando, chega desse negócio, eu vou voltar a dormir. Essa voz me chamou 3 vezes, até que eu levantei e fui raspar minha cabeça. E foi no dia que eu achei esse cajado. Entrei ali num diálogo com Deus, um pouco mais brando, tentando entender aquilo. Você quer pra guiar o quê? Porque eu não vou guiar ninguém. Quando esse cajado apareceu, apesar de eu morar numa chácara e haver árvores, não foram as crianças que colocaram ali. O lugar onde ele estava não tinha a menor condição de ter sido um galho que caiu. Era um lugar onde eu fazia fogueira, era todo limpo, tinha um espaço com areia que eu tinha construído para poder fazer fogueira, e um pouquinho mais adiante estava esse cajado. Então, só se alguém entrou dentro da chácara e largou ali no meio do caminho, pode ser, mas para mim aquilo ali foi um sinal que eu precisava tomar autonomia da minha vida, do meu caminho. Precisei ir para a cidade, a chácara foi vendida. Depois de eu arrumar um bocado, a chácara foi vendida. Aí eu fui morar numa casinha perto do Rio das Almas. E a energia da casa era muito potente, do ambiente ali. Eu estava ficando ainda mais movimentada com todas as coisas que estavam acontecendo. Nessa casa, se eu tocasse no interruptor, a lâmpada explodia. Fiquei à luz de vela um bom tempo. Só as crianças podiam acender e apagar a luz. Eu passava do lado da TV, se ela tivesse ligada, desligava, se ela tivesse desligada, ligava, dava uns barulhos assim. Computador, se eu estivesse trabalhando, descarregava a bateria ou desligava. Celular, desligava também. Esses episódios foram ficando cada vez mais intensos. Foi uma coisa muito estranha, porque eu já tinha passado por sonhos lúcidos. Para mim isso era normal desde a infância, mas a sensação de saída nítida do corpo, de eu fechar o olho, eu tá vendo como um sonho a visão. E eu abri o olho, eu estava aqui na minha garagem. A voz audível, Fernanda, ajoelha e vem. Meu Deus, achei que tinham entrado dentro da minha casa, porque por trás o muro era baixo. Achei que tinha alguém ali, porque a voz era como eu posso te ouvir de novo. 3 vezes de novo. Até que eu ajoelhei, botei testa no chão. E aí eu sentia esse meu corpo saindo. Assustava, eu voltava, abri o olho. E aí fiquei nessa briga. Até que eu me entreguei. E aí eu fui... Nesse lugar, ele era um templo, só que ele não tinha teto. Ele tinha algumas colunas, em algumas delas tinham janelas onde dava para ver a lua bem no centro da janela, esses pilares e essas mulheres ao meu redor fazendo ali trabalhos manuais em mim e ao mesmo tempo me passando instruções, fazendo orações, me cobrindo de várias coisas. Fui vendo que eu estava dentro de um espaço como se fosse um buraco de fazer fogueira, mas não era fogueira, era uma luz que rodeava ao meu redor. E ela era tão densa que eu podia quase tocar nela como água. Ela subia ao meu redor e ela era feita por mulheres que estavam ao meu redor. Elas manipulavam energia em volta de mim e aquilo ia subindo. Nessa hora eu já senti o meu ventre pulsando e percebi que eu estava como eu vim ao mundo. Aí uma delas me convidou a levantar, me deu a mão. Ela traz um coração vivo. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, está vivo. Ela, sim, está vivo. É um coração muito precioso que só você tem a chave para abrir. E quando ela pegou de volta aquele coração, ela fez uma bênção nele, ele se transformou num berloque. Ela colocou em mim, no que ela coloca em mim, ele me toca, eu sinto ele continuar pulsando junto com o meu coração e com o meu ventre. Na mesma hora eu limpei as mãos e falei, asas, ela asas. E aí eu vejo então que tem asas em mim. E eu, por que essas asas são tão pesadas? Por que eu não posso, não sinto leveza, impulso para voar? Nesse momento, em todo momento ela trazia muita instrução. E aí ela falou, isso é para você saber que você
tem um potencial, mas que você precisa prestar atenção na sua vida em que você está, enquanto Fernanda. Você precisa olhar para aquilo que você precisa fazer agora. Pare de buscar respostas fora de você, onde você vai só confundir a sua cabeça. Busque dentro de você, a resposta está em você, em quem você é. Foram várias instruções, né? Aquele velho "você precisa perdoar". Chora! Todas as vezes que eu passava por episódios assim, tinha desse aviso. Depois que acabou, eu senti ali um momento de despedida, eu fui retomando a minha audição, minha respiração, fui percebendo a temperatura do lugar, voltando para casa e vi que era manhã. Pouco tempo depois, acorda minha filha me avisando da menarca dela. Passei as instruções para ela do que ela devia fazer, dei ali um acolhimento. E enquanto ela fazia isso, eu me fechei de novo, fui para a meditação, perguntando o que eu devo fazer agora. E aí eu tive uma visão de um ritual que era para ser feito para ela. Era um ritual de celebração da menarca. Que coisa linda, que coisa incrível. Isso era 2018. Por fim, fui percebendo que aquilo ali tinha realmente uma conexão com as coisas que eu estava vivendo, as coisas que me eram ditas, as buscas que eu tinha, eu recebia respostas. Mas os acessos continuaram. Teve um acesso que foi antes do rapaz me chamar para consagrar. E deleite-se com a bagunça que eu vou fazer aqui. Espero que no final fique organizado e você consiga tirar alguma coisa dessa novelinha do astral. Portanto, um beijo e até os próximos vídeos.